Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a importância da gente cuidar do nosso emocional. Hoje a gente tem aí no Brasil, um dos países que mais manifesta pessoas com transtornos emocionais de ansiedade e depressão. Até pouco tempo era o número 1 no mundo. É importante a gente falar sobre esse assunto, por quê? Porque os transtornos emocionais, eles só não tiram a nossa qualidade de vida, mas também eles podem gerar outras doenças. E o que muita gente não sabe é que, às vezes, você está com problema de pressão e a causa é ansiedade. Às vezes você está com um problema estomacal, você está com uma gastrite nervosa, está relacionado às questões emocionais, ansiedade ou depressão. Você, às vezes, está com um problema cardíaco, e quando você vai ver a origem do problema cardíaco, é depressão. Fibromialgia também está relacionado a um problema emocional. Insônia, relacionado ao problema emocional. Diabetes tipo 2, em alguns casos a pessoa desenvolve por causa dos problemas emocionais. Então, assim, não dá para a gente tratar de forma superficial a ansiedade e depressão como uma coisa que, assim, a gente tem que controlar, tem que conviver, tem que aceitar. Por quê? Porque daqui a pouco você está com outras doenças, e o que me chama muita atenção é que as pessoas elas ficam buscando paliativos, sabe? Em vez de tratar a causa, elas querem tratar só o sintoma. Então, ela está tomando um remédio para o estômago, está tomando um remédio para dormir, está tomando um remédio para enxaqueca, está tomando um remédio para pressão. E, na realidade, se ela tratasse o problema emocional dela, ela resolveria tudo de uma vez. Então, muitas pessoas, hoje, elas desenvolvem outras doenças exatamente pelo fato de elas não cuidarem do emocional delas. Então, uma das áreas que as pessoas, elas às vezes vão sofrer muito por não dar prioridade, tratar das questões emocionais, é a saúde. Então, a saúde pode, sem dúvida alguma, ser muito prejudicada por falta de cuidado com relação às emoções. A segunda área são os relacionamentos. Eu vejo muito famílias divididas, casamentos destruídos por causa das questões emocionais. Aí você pergunta, Marcelo, como assim? Por exemplo, você pega uma pessoa ansiosa e essa pessoa ansiosa ela não tem filtro para falar. E às vezes a ansiedade faz com que a gente fale as coisas sem prestar atenção que está magoando, que está ferindo, que está entristecendo. Daqui a pouco seu marido não lhe aguenta mais, seu filho não quer ficar mais dentro de casa. Por quê? Porque quando você está numa crise de ansiedade, a irritabilidade vai lá em cima. E aí aquela irritabilidade faz com que você ache que o outro é lerdo. Às vezes a pessoa ansiosa, ela diz assim, não aguenta a lerdeza do meu marido, não aguenta a lerdeza dos meus filhos, não aguenta a lerdeza da minha esposa. E, na verdade, não é que eles são lentos, é o seu cérebro que está acelerado por causa da ansiedade. E aí você vai vendo, às vezes, os conflitos dentro da família acontecerem exatamente por causa disso. Ou se a pessoa ela tem um quadro de depressão, ela perde o libido. Aí não tem vontade de fazer sexo, daqui a pouco o marido está reclamando porque não tem relacionamento. Ela começa a perder a vontade da interação. E aí uma relação que ninguém se fala, ninguém se conversa, o tempo vai desgastando, vai cansando. Faz com que a outra pessoa, às vezes, isolamento, não quer ver ninguém. Então, às vezes, chega a hora de ter um momento de família, ela nunca está disposta, nunca está interessada. Isso vai distanciando, às vezes, o cônjuge, distanciando, às vezes, os filhos, os pais. Então, infelizmente, as pessoas, elas, por não se atentarem dos riscos que o problema emocional pode causar, elas acabam tendo a família destruída. E aí o que eu percebo é que as pessoas elas decidem buscar ajuda quando elas estão lá no fundo do poço. Depois que perdeu o marido, depois que perdeu os filhos, depois que perdeu tudo, que assim, agora eu vou buscar ajuda. Poderia ter evitado isso se cuidasse dos problemas emocionais antes mesmo dessa situação se agravar. E a terceira situação que eu vejo que é muito comum é a questão financeira. Ocorre. Você pega algumas pessoas ansiosas, elas gastam desordenadamente, porque sentem a necessidade, às vezes, de se sentir bem, e ela sai para comprar, gasta mais do que precisa. E aí você para refletir por que gastou, porque é necessidade, não, ansiedade. Em alguns casos, faz você parar a produtividade. Eu tenho vários pacientes que me procuram e dizem assim, Marcelo, eu estou afastado do trabalho, eu não consigo para a minha empresa, não consigo mais produzir. Por quê? Porque foi deixando a situação se agravar, se agravar, se agravar, se agravar, chegou uma hora que ela começou a não conseguir mais dar conta da vida profissional dela. E aí parou a vida profissional, você para de ganhar dinheiro, aí começa a passar necessidade, aí começa a ver aquele cenário de aperto. Então, quando eu digo que é interessante a gente ter esse cuidado com relação às emoções, eu digo que deve ser sempre prioridade na nossa vida. E as pessoas, às vezes, não colocam isso como prioridade. Ela prioriza outras coisas, mas não prioriza cuidar da saúde emocional, porque não vê, às vezes, não enxerga, às vezes, o perigo, os riscos de você tá vivendo por causa de ter desenvolvido esse tipo de problema. Vocês entenderam até aí? Alguém tem alguma pergunta? Posso seguir adiante? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Se quiser fazer alguma pergunta, aproveita agora o momento. Eu dou 5 minutinhos aí só para responder. Se ninguém tiver, eu sigo adiante e dou continuidade ao que eu estou falando. Então, está claro para vocês? Vocês estão me entendendo? Ótimo. Então, percebemos o seguinte: 3 áreas que a ansiedade e depressão pode prejudicar: saúde, relacionamento e a vida material, a vida financeira. Bom,
Por que a maioria das pessoas elas não se cuidam? Por que a maioria das pessoas tem resistência? Uma, por causa de uma crença. E qual é a crença? É quando as pessoas falam assim, eu procurar um terapeuta, um psicólogo, não, tô maluco. Então, as pessoas associam tratar do emocional como loucura. Isso acontece muito. Então, a pessoa acha que não precisa porque ela não é doida. E, na realidade, tratar do emocional não tem a ver com a questão de uma pessoa ela ser realmente desequilibrada, ter problema cognitivo. Mas a pessoa raciocina bem, porém as emoções é que atrapalham a vida dela. Aliás, particularmente, 80% dos erros que a gente comete na vida acontece por causa do emocional. Vê se faz sentido para vocês. Possivelmente já ofenderam alguém que ama. Vocês já tiveram essa experiência de falar, às vezes, para o cônjuge, para o filho, para você, não devia ter falado isso? Por que falou? Por causa de uma emoção. Qual? Raiva. Né? Talvez já ouviram a história de alguém fazer ali o teste na autoescola e no dia de fazer a prova do Detran foi reprovado. Já viu essa história? Fulano, botei minha filha para fazer autoescola, no dia da prova do Detran não passou. Ou até mesmo vocês já passaram por isso. Aí você pergunta, por que não passou? Uma emoção, qual? Medo. Se você for ver, conhece a história daquela menina que se envolveu com um bandido, não prestava, a mãe falou, a avó falou, a tia falou, o primo falou, todo mundo falou, e mesmo assim ela foi lá e se envolveu com um bandido, apanhou, foi traída, quase morreu. Aí você pergunta, por que que uma jovem se envolve com alguém que não presta? Por causa do quê? Emoção. Qual? Paixão. Aliás, você já se apaixonaram em alguma fase da vida por alguém que não prestava? Já passaram por isso? Aí você pergunta, hoje, com a cabeça que vocês têm, eu pergunto para vocês cometeriam o mesmo erro? Não. Então por que fizeram? Por causa da emoção da paixão. Entende agora? A paixão, a raiva, o medo, tudo isso leva a gente a ter ações que depois a gente se arrepende. Por quê? Porque quando você está sobre uma forte emoção, sua capacidade cognitiva diminui. Então, quem está sobre forte emoção pensa menos. Por isso que você ouve aquela história, a pessoa no trânsito discutiu, foi lá, matou o outro. Entende? Fulana tinha uma vida maravilhosa, como é que ela conseguiu trair o marido é uma pessoa maravilhosa? Qual o problema? Carência? Então, as emoções, elas fazem isso com as pessoas. Mas, assim, especificamente, o nosso assunto aqui é falar sobre a questão da ansiedade e da depressão. É o ponto aqui que eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de dizer para vocês agora que a gente precisa, num processo terapêutico, primeiro entender por que as pessoas elas desenvolvem ansiedade e depressão. E por que a gente precisa entender? Porque às vezes a pessoa está numa crise e ela acha que ela vai morrer. E aí ela piora. Porque ela está sentindo uma dor no peito, uma pontada, está sentindo aqui as mãos dormentes, pescoço, cabeça dormente, embaralhada, estou morrendo, e ela está piorando. Aí chega lá no hospital, faz um eletro, não é nada, o médico faz ali aquele exame básico, não vê nada, e fala para assim, olha, isso aí é só ansiedade. Então, já vi várias pessoas me contarem, Marcelo, fui parar no hospital, chegou lá, o médico disse que não tinha nada. Então, assim, é importante primeiro você entender, né, o que de fato é ansiedade e depressão e como tratar. A Maria levantou a mão aqui, gostaria de fazer uma pergunta, Maria, antes de eu dar seguimento. Eu já passei muito por isso. Oi, Maria, não ouvi, repete. Eu já passei por muito isso. Ir para o Ah, hospital quase morrendo quando chega lá, ansiedade. uhum. Então, o que eu estou falando faz sentido. Vocês estão vendo o que a Maria está me falando aqui, ó? Faz A sentido, pessoa não pensa faz? que vai morrer, quando chega lá, ele diz, é ansiedade. Então, o que eu posso dizer para vocês é assim, o que eu estou falando, a Maria está testemunhando que realmente acontece. Agora, vamos entender, eu queria que vocês entendessem aqui nesse encontro nosso, por que as pessoas ficam dessa forma, né? Por que as pessoas desenvolvem ansiedade, por que as pessoas desenvolvem depressão. Por causa da ansiedade e depressão, você pode desenvolver uma série de transtornos, por exemplo. Tem pessoas que acabam desenvolvendo TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa fica com aquele comportamento repetitivo. Tem pessoas que, por causa da ansiedade e depressão, desenvolvem bipolaridade. Você deve ter ouvido falar aquelas pessoas que um dia estão muito eufórica, no outro dia estão muito depressiva. Certo? Então, assim, tem pessoas que vão, por causa desses transtornos, desenvolver outros problemas, TDAH. Hoje aí é moda, né? Quase todo mundo tem TDAH. Todas essas pessoas têm em comum é que a base desses problemas começaram na ansiedade e depressão. Mas por que as pessoas desenvolvem depressão e ansiedade? Agora eu vou explicar para vocês entenderem. Sempre que a gente tem uma experiência negativa, ou sempre não, quase sempre que a gente tem uma experiência negativa, isso faz com que a gente tenha alguma emoção presente. Então, por exemplo, se você
perde um familiar, qual é a emoção que se manifesta quando morre um irmão, um pai e uma mãe? Tristeza. Concorda comigo? Ok. Se por acaso você passa por uma traição, isso envolve uma outra emoção. Mágoa, raiva, concorda? Angústia. Se por acaso você briga com um familiar, com um parente, com a sogra, com a nora, qual a emoção que vem? Raiva, revolta, não é assim? Ou às vezes você faz alguma coisa que depois você viu que você não deveria ter feito, e aí você carrega culpa. Já teve sensação de culpa, de você se sentir super mal, e aquilo te perturbar? Você fica, não sei porque eu fiz isso, e não consigo me perdoar. Então, se vocês forem ver as experiências que a gente vai tendo na vida, que são negativas, muitas vezes envolve emoção. Agora, se a experiência negativa que você tem, ela causar uma emoção muito forte, o seu cérebro, ele vai gravar aquela lembrança e vai gravar aquela emoção. Por exemplo, eu acredito que vocês lembram de coisas que aconteceram há 10 anos atrás, coisas que aconteceram há 5 anos atrás. Todo mundo aqui tem boas e más lembranças do passado. Concordam comigo? Mas também acredito que alguns de vocês não devem lembrar, ou talvez quase todos, não lembrem do que comeram há 3 semanas atrás, numa quinta-feira. Então, como é que você consegue esquecer o que você comeu há 3 semanas atrás e consegue gravar o que você viveu há 10 anos atrás? Coisa estranha, né? O certo seria o passar do tempo a gente esquecendo. A questão é, por que eu gravo coisas que ficam 10, 15, 20, 30 anos na minha cabeça? Porque aquela experiência que você teve alguma emoção, boa ou ruim. Então, assim, quem é mãe lembra do dia do parto, lembra do casamento, lembra da separação. Todo mundo aqui lembra se já foi traído, lembra do dia da traição. Lembra até onde você estava quando descobriu que foi traída. É ou não é? Você lembra do dia que você brigou com o marido, com o filho. Então, tudo que envolve emoção, o cérebro grava. Então, o que você tem na sua cabeça do passado? Bons momentos, porque teve boas emoções, e momentos ruins, porque tiveram emoções negativas. Só que se essas experiências, a emoção não for muito forte, você vai gravar não só aquela lembrança, mas também o teu cérebro vai gravar aquela emoção. E o nome que a gente dá para isso chama-se trauma emocional. Então, vou dar alguns exemplos de coisas que podem virar um trauma na nossa vida. Uma traição. É uma experiência tão dolorosa que às vezes você carrega anos com aquele sentimento ruim do que a pessoa fez com você. Às vezes, existem pessoas que nunca mais conseguem se levantar depois de uma traição. Porque é uma experiência muito forte. A morte de um filho é uma experiência terrível. Normalmente, quem perde um filho entra num quadro de depressão. Por quê? Porque é uma experiência muito intensa, uma emoção muito forte. Um abuso sexual na infância é uma experiência muito forte. Às vezes eu vou conversar com uma pessoa que já tem 30, 40 anos, e quando eu vou mexer na lembrança do abuso dela, ela chora. Ela tinha 7, e aí quando eu vou tratar sobre aquilo, as lágrimas começam a descer. Já passou quase 30 anos da vida dela, e quando lembra aquilo, dói. Então, as experiências que são muito fortes, o que acontece? O cérebro grava, registra aquela emoção. E o nome daquilo chama-se trauma. Ou, se a experiência que a pessoa teve foi uma experiência constante. Então, imagine, você cresce vendo o pai batendo na mãe, pai chegando bêbado, e quebra-pau, discussão. Aí, todo dia, você tem aquela angústia e insegurança de não saber o que vai acontecer com seu pai e sua mãe, porque todo dia eles estão numa briga constante. Ou se você cresceu no ambiente onde você morava, todo dia tinha notícia de alguém que morreu, tiroteio toda hora. Aquela convivência naquele ambiente gera um trauma. Ou se você casou e viveu 10 anos com um narcisista. O marido bate, briga, te humilha, joga na tua cara, não te vai a viver aquele ambiente todo dia numa relação com um narcisista, gera um trauma. E aí o que acontece com as pessoas que têm traumas? O cérebro dela entra num estado de compulsão, repetição, fazendo com que ela tenha, com frequência, essas emoções na vida delas, por causa das experiências do passado. Por exemplo, talvez você já acordaram naquele dia assim, hoje eu estou tão mal, não tenho nem vontade de sair da cama, e você pergunta, por quê? Não sei. Hoje eu acordei mal-humorado, eu acordei com um troço ruim aqui dentro de mim. Aí não está acontecendo nada, mas os traumas do passado estão dentro de você. E aí o cérebro entra no estado de compulsão, repetição,
aonde a pessoa ela fica ali com aquela sensação negativa dentro dela, se repetindo. Se essa sensação for tristeza, ela vai possivelmente ter um quadro de depressão. O que todo depressivo tem? Sentimento de tristeza. Aí quando você vai ver, por que ele tem carrega essa tristeza? Por causa das perdas. Então, os traumas que envolvem perdas, meu filho morreu, meu marido me largou, eu era rico, fiquei pobre, me enganaram, roubaram meu carro, aí eu tinha saúde, hoje eu não tenho mais, fico trancado dentro de casa, perdeu a liberdade, perdeu o dinheiro, perdeu o marido, perdeu um parente que veio a óbito, quase sempre isso leva o quê? Um quadro de depressão. Se as experiências que você teve na vida envolveu medo e insegurança, isso é, na infância, meu pai batia na minha mãe, o que eu fico? Com medo. Briga dos dois todo dia, o que eu fico? Inseguro. Meu pai foi embora e agora? O que vai ser? Quem vai sustentar a casa? Quem vai prover? Se entrar bandido aqui? Insegurança. Então você pega quase todo filho que cresceu num ambiente de conflito dentro de casa, tem ansiedade. Ou às vezes você até passou por um processo de separação e aquela separação causou em você insegurança. O que vai ser da minha vida? E agora? Como é que eu vou me manter? Meu marido que me sustentava. E agora? Como é que eu vou honrar os meus compromissos? E agora? Como é que eu vou cuidar dos filhos sem o marido para ajudar? Essa insegurança da ausência pode causar o quê? Ansiedade. Então, se você viveu esse ambiente tóxico, você vai ter o quê? Crises de ansiedade ou crises depressivas. Bom, a partir do momento que você desenvolve, né, essas experiências traumáticas, você tem uma área do cérebro chamada sistema reptiliano. E essa área do cérebro é responsável por preservar a vida. Todas as vezes que você está em perigo, é o cérebro reptiliano que ativa. Para que ele serve? Imagine que você está andando na rua e, de repente, você escuta um tiro. Imediatamente, na hora que você escuta o tiro, o que acontece com o seu coração? Não acelera? Você não fica naquele estado de alerta? Tua pupila dilata, você fica logo atento, alguém atirou, você já fica logo naquele estado. Aí não começa a vir o medo? Tensão muscular? Isso significa que quando você está em perigo, o seu cérebro ele ativa a parte reptiliana e ele dá uma descarga de adrenalina e de cortisol. Por quê? Para preservar a sua vida. Você talvez precisa fugir, se abaixar, correr, brigar. Só que quem tem problema emocional, o que o cérebro faz? Ele libera esses hormônios de maneira desordenada. Então, por exemplo, se o teu cérebro liberar muito cortisol, como é que você fica? Sem vontade de sair da cama, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Se pudesse partir dessa vida, ou você ficava naquela situação de não tenho força para nada, gostava de sair, não gosta mais, gostava de pentear o cabelo, não gosta mais, gostava de tomar banho, não gosta mais. Você vai perdendo graça pelas coisas que da vida antes você dava valor. A pessoa está com muito cortisol. Se ela liberar muita adrenalina, ela fica naquele estado assim de tensão, o coração parece que vai sair pela boca, tensão muscular no pescoço, parece que você vai ter um troço, vai morrer. Aí, daqui a pouco, o estômago queima, daqui a pouco você parece que alguém montou nas suas costas, você vai dormir, fica com 1000 coisas na cabeça. Tudo isso é excesso de adrenalina. Marcelo, alguém vai morrer de depressão e ansiedade? Não, mas se não tratar, pode desenvolver outras doenças que vai levar você a ter outros problemas. Por exemplo, o excesso de cortisol vai corroendo os seus órgãos. E daqui a pouco você está com problema cardíaco. O excesso de adrenalina vai fazer com que sua pressão vá lá no infinito. Custa nada para você ter um AVC. Então, você não morre da depressão e ansiedade, mas a depressão e ansiedade pode levar você a desenvolver outras doenças. Está claro para vocês? Aí o que acontece? Quando a pessoa desenvolve um problema emocional, o que ela faz? Ela vai para o uso da medicação. Eu vou tomar aqui um remédio, vou no doutor, não estou conseguindo dormir, estou muito tensa, e aí ela vai começar a tomar um ansiolítico ou um antidepressivo. A questão é que a medicação ela é um paliativo. É só você ver que a maioria das pessoas que usam para sempre. Estou 10 anos que eu tomo, tem 15 anos que eu tomo, tem 5 anos que eu tomo. Então, na realidade, a medicação, o que ela vai fazer? Ela vai forçar o seu cérebro a liberar substâncias que vão fazer com que você abaixe a adrenalina e o cortisol para você estabilizar. Só que a medicação tem os efeitos colaterais. E o que os efeitos colaterais eles fazem? Fazem com que você tenha um problema e apareça outro. Então, só você pegar lá a bula dos ansiolíticos, clonazepam, vai e começa a pegar a bula dos remédios que você conhece e usa, e se você ler a bula, você tem vontade de parar. Porque tem tanta situação tanto efeito colateral ali, que aí acaba você mesmo perdendo as esperanças de poder ficar boa, porque se tenta resolver um problema, vai aparecer outro. Agora, claro, eu não estou falando isso aqui para você parar com seu remédio. Se você usa medicação, eu diria primeiro faça a terapia e depois você faz o desmame com o seu psiquiatra. Então, não quero que ninguém pare de usar aqui a medicação por causa
desse momento nosso aqui, tá bom? Você para a medicação sem a orientação do psiquiatra, você pode ter convulsão, pode ter uma série de sintomas aí. Então, não pare o seu remédio. Eu sempre digo, quando você melhora, agora você vai ao psiquiatra e diz assim, olha, doutor, eu fiz terapia, estou me sentindo bem, estou me sentindo restabelecido, e ele vai te dar fazer um processo com você, vai mandar diminuir a dose, vai tirar a medicação, vai mandar substituir por uma mais fraca, até você se libertar do remédio de maneira definitiva. Então, um dos caminhos que as pessoas elas usam é o tratamento medicamentoso, que eu sempre digo que deve ser a última opção e não a primeira. Então, se você não entrou, só use a medicação se realmente você perceber que vai se matar. Entre se matar e tomar remédio, tome remédio. Mas se você pode optar por um outro caminho para você se reabilitar, use o caminho que você vai ouvir aqui para você poder sair de um cenário de um problema emocional. Aí tem uma outra forma de você tratar, que são as terapias. Só que as pessoas precisam entender. Às vezes alguém me procura e diz assim, Marcelo, eu já fiz terapia, mas não resolveu. Então, assim, terapia não resolve, medicamento não resolve, eu não sei mais o que eu faço. Deixa eu explicar para vocês, existem vários métodos terapêuticos. Então, o fato, se você já fez terapia e não deu certo, você não deve perder as esperanças, porque o problema não foi a terapia, foi a ferramenta que é usada na terapia. Então, existem ferramentas que são específicas para um problema, outros para outros. Se a ferramenta não for a ferramenta certa, você vai entrar na terapia, 2, 3 anos depois, você vai olhar e vai dizer assim, poxa, melhorei 10%, mas continuo com o meu problema. Então, se alguém já fez terapia, não perca as esperanças. A questão é o método terapêutico. Dos métodos terapêuticos, eu posso dizer para vocês que os que são mais eficientes são a TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, e a PNL, que é a programação neurolinguística. Depois vocês podem pesquisar na internet, que vocês vão descobrir as funções de forma mais aprofundada desses métodos terapêuticos. Como é que a gente ajuda um paciente? E o que eu quero fazer com vocês agora? Como que eu posso ajudar vocês? Marcelo, entendi, está claro, faz sentido, eu tenho esses sintomas. Como é que eu vou sair dessa situação? Vamos lá, primeiro vamos entender que você tem que remover as crenças. O que é crença? É o que você acredita só na sua cabeça, mas não é uma verdade. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, já estou há 20 anos tomando remédio, eu acho que não tem mais jeito. Isso é uma crença. Porque eu já atendi gente que tinha mais de 20 anos e parou de tomar medicação. Se fosse verdade, ninguém ia conseguir parar. Isso é uma falsa crença. Outra crença que as pessoas elas têm é que assim, elas ouviram falar que não tem cura. Depressão e ansiedade não tem cura, só tem tratamento. Olha, eu não quero entrar no mérito, né, com os profissionais que pensam dessa forma, né, da psicologia ou da psiquiatria, porque assim, eu vou arrumar um problema com pessoas que eu não quero arrumar problema, porque elas têm ali o mesmo propósito que o meu, é ajudar. O que eu posso dizer é que os meus pacientes que eu já tratei, e tratei os sintomas, né, tratei a causa, eles continuam reabilitados até hoje. Então, se tem cura, eu não sei. Eu só sei que, graças a Deus, os meus pacientes me agradecem lá no meu Instagram, se vocês procurarem, vocês vão ver lá algumas histórias de depoimentos de pessoas que se reabilitaram através de processo terapêutico. Marcelo, você é curandeiro, milagreiro, não sou nada disso. Só que existem hoje ferramentas que são modernas na terapia que vão ajudar vocês a saírem desse quadro. Para ajudar nesse processo, a primeira coisa que a gente precisa é saber o que a gente quer. Normalmente a pessoa me procura para falar o que ela não quer. Você quer fazer terapia? Sim, o que é? Eu não aguento mais meu casamento, eu não aguento mais viver doente. Não, o que você não quer, eu quero que você saber o que você quer. Para onde você quer ir? Marcelo, eu quero voltar a trabalhar. Opa, eu quero voltar a ter a vida profissional. O que você quer? Eu quero salvar meu casamento que está destruído por causa da ansiedade e da depressão. O que você quer? Eu quero voltar a ter uma vida normal, porque eu quero ter saúde, porque hoje eu estou vivo doente. Ok, é isso que você quer? Pode. Agora, para te ajudar, eu preciso remover as objeções. Porque o que você quer é para onde eu tenho que te levar. Vou te ajudar no seu casamento, por isso sou terapeuta de relacionamento. Posso te ajudar com relação à sua vida profissional, porque também eu já fiz formações sobre empreendedorismo. É para lá que você vai, tá? Vamos para essa direção. Só que para você ir para lá, tem que remover o que te atrapalha. E aí, o que te atrapalha ou são as suas emoções, ou são suas crenças sobre você mesmo. Então, por exemplo, algumas pessoas, elas desenvolvem crenças negativas que fazem com que elas fiquem nesse estado emocional de sofrimento. Minha vida não tem jeito. Eu não presto. Eu não consigo. É muito difícil. Eu nunca vou chegar lá. E tudo isso, que está muitas vezes na cabeça do paciente, foi colocado. Ele não nasceu com isso aí na cabeça. Colocaram na cabeça dele. O problema é que essas crenças vai fazer com que esse paciente tenha crise de ansiedade, tenha crise de depressão, porque ele não consegue andar na vida. A vida dele não anda. Está parado. Jamais vou ser feliz no meu casamento. Eu nasci para sofrer.
Você já deve ter ouvido essas frasezinhas, se não deixar algumas delas na cabeça de você, já se repetiram, não já? Ah, eu não consigo, nada dá certo, minha vida não tem jeito, eu nasci para ser pobre, ai, minha vida é um sofrimento, minha vida é uma desgraça, minha vida é isso. Então, você imagine você conviver com essas frases na cabeça. Por exemplo, eu fui atender uma paciente e ela falou assim, Marcelo, minha vida profissional não vai para frente. Eu já comecei 3 faculdades, parei as 3 no meio do caminho. Falei, por que você parou? Parei porque eu sou burra. Ah, você parou a faculdade porque você é burra. Eu sou burra, por isso que nada entra na minha cabeça, eu não consigo ir para frente. Falei assim, e por que você... Ela estava no carro, né? E eu sei, por que você conseguiu tirar sua carteira de motorista, já que você é burra? Aí ela ficou sem resposta. Porque se você é burra, como é que você conseguiu passar na prova? Tu comprou tua carteira? Não, eu passei. Então você não é burra. Se fosse burra, você dizia, Marcelo, não entra nada na minha cabeça, eu fui fazer a prova do Detran, fui reprovado. O problema é que você não é burra. Seu problema é a crença, acreditar que você é burra. Isso é, você foi para a faculdade, no meio do caminho foi difícil, porque tudo que a gente quer é possível, mas nem sempre é fácil, e no meio do caminho a frase veio, ah, você não vai conseguir não, porque você é burra, aí você desistiu. Então, o seu problema não é falta de capacidade cognitiva, é a crença que botaram na sua cabeça que você não consegue. Uma vez eu fui atender um rapaz, e esse rapaz ele trabalhou 10 anos numa loja de ração, um pet. E um dia eu falei para ele assim, rapaz, por que você não monta o seu negócio? Você tem conhecimento, você tem capacidade, você tem os clientes que já conhecem você conhece os fornecedores. Não, Marcelo, isso não, na minha vida isso não dá certo, não. E aí eu vi que aquilo era uma crença na cabeça dele. E eu fui lá, usei a ferramenta da terapia, tirei aquela crença da cabeça dele, e aí eu morava numa cidade e fui morar em outra. 2 anos depois eu voltei naquela mesma cidade, e ele conseguiu montar a lojinha dele, e a lojinha dele era maior do que a loja do patrão onde ele trabalhou. Só que quando ele tinha a crença que ele não era capaz, ele passou 10 anos trabalhando para o outro sem carteira assinada, ganhando R$ 700. Olha como a crença nos limita. Então, às vezes você acha que você não vai ser feliz, que você não vai dar certo no casamento, que você nasceu para ser pobre, que a sua vida não tem jeito. Quem consegue viver bem emocionalmente com esse tipo de pensamento? Então, o processo terapêutico é para te tirar essas crenças. Mas você não tem como tirar isso da nossa cabeça? Com certeza. Tem. Eu atendi uma menina, e essa menina, a mãe falou assim, pelo amor de Deus, salva minha filha tem anorexia. E ela já está 20 dias sem comer. Eu não sei o que eu faço. Eu levei ela no profissional, o profissional falou que ia levar 2 anos para tirar ela dessa situação. E dá 2 anos, minha filha não vive, minha filha não come. Há 20 dias, como é que vai ser daqui a 2 anos? E eu chamei a menina e falei assim, minha filha, qual é a frase que arma na sua cabeça quando você vê um prato de comida? Aí ela falou assim, vou ficar gorda. Aí descobri a crença que ela tinha sobre a comida. Ver a comida, fazer ela acreditar que ia ficar gorda. Aí eu passei um exercício para ela e pedi para ela copiar uma frase no caderno por 1 semana escrevendo, vou comer para ficar saudável. O que aconteceu com ela? 5 dias depois, a frase entrou na cabeça dela, voltou o apetite, o pai me ligou e disse, eu não sei nem como lhe agradecer, porque minha filha voltou a comer. Então, às vezes, você tem na sua cabeça uma frase que você não tem jeito, que você não vai prosperar, que seu casamento não dá certo, que você não tem saúde, que você só vive doente. Enquanto a gente não remover essa frase, dificilmente a gente consegue fazer com que a sua vida ande. Então, na terapia, o que a gente faz, remove as crenças. Segundo, são as emoções, né? Que é a tristeza, que é a angústia, que é o medo, que é a insegurança. E cada emoção ela vai atuar de uma forma diferente na sua vida. Então, se você tiver muita tristeza, você fica sem energia. Porque quando você não tem vontade de fazer nada, talvez alguns de vocês já tiveram nesse estado. Ah, hoje eu não quero nem sair da cama. Se eu pudesse, eu trancava o quarto, apagava a luz e não acordava mais. O que você está sentindo? Tristeza. Tristeza tira energia. Certo? Às vezes você está com a emoção do medo. O que o medo faz? Trava. Você diz assim, ah, por que você não tira a sua carteira de motorista? Ah, porque eu tenho pavor de dirigir. Por que você não vai visitar a sua filha que está lá no outro estado? Porque eu tenho pavor de entrar no avião. Então, o que o medo faz? Trava você. Certo? Por exemplo, o que a mágoa faz com você? Faz você ser uma pessoa amarga. Você pega uma pessoa magoada, está sempre de cara feia. A pessoa magoada está sempre dando patada no outro. Então, as emoções, elas te atrapalham. Marcelo, como é que você pode ajudar a tirar essas emoções? Na terapia, existe um processo que chama-se RG, onde a gente vai identificar por que você tem essas emoções. Você não nasceu com elas. Por que você é uma pessoa explosiva? Por que você vive com tristeza? Por que você vive com angústia? Por exemplo, eu atendi uma senhora, ela tinha 70 e poucos anos. E essa senhora me procurou e falou assim, Marcelo, eu já fui o neurologista, eu já fui o psiquiatra, eu já fui o psicólogo, eu tomo vários remédios, mas eu tenho uma depressão que não me larga desde a infância. E aí,
ela falou assim, o senhor vai ser a minha última esperança. Queria saber se o senhor pode me ajudar. Eu falei, vamos tentar. Aí eu fui descobrir por que ela tinha depressão. Aos 3 anos de idade, a mãe veio a óbito. O que a família fez? Levou ela para assistir o sepultamento. A cena de ver a mãe sendo sepultada, ela aos 3 anos de idade, o cérebro criou um registro permanente ali daquela experiência da tristeza. Dali ela desencadeou um quadro depressivo. Aí na TRG a gente fez um exercício, e esse exercício fez com que aquela tristeza desaparecesse. Na hora ela passou a lembrança, né, porque ela não sabia que a depressão era por causa disso, e ela começou a chorar, e aí depois que ela chorou, ela falou assim, poxa, eu não imaginava que eu hoje, já com mais de 70 anos de idade, eu fosse ficar tão mal lembrando do sepultamento da minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. Na verdade, ela tinha um quadro depressivo por causa de um trauma que ocorreu aos 3 anos de idade. Aí você disse, minha mãe morreu já, mas eu não sinto nada. Que ótimo, parabéns. Você superou isso, perfeito. O problema é quando você não supera. Então, assim, se a gente usa as ferramentas certas, a gente consegue fazer com que a gente volte ao nosso estado emocional. E para provar isso para vocês, eu pedi hoje uma pessoa aqui que terminou comigo agora um processo terapêutico, e eu vou fazer algumas perguntas para ela e vou pedir para ela responder para vocês. Todo mundo está vendo a Fabiana agora aqui? Dá um tchau aí, Fabiana. Oi, gente, boa noite. Você pode dar boa noite para a Fabiana? Boa noite. Então, deixa eu falar aqui quem é a Fabiana. A Fabiana é uma paciente minha, né, que me procurou, que estava vivendo uma série de problemas emocionais. E foi hoje, ontem, né, que nós chegamos à conclusão que você está bem, não é isso? Sim. Exatamente. Então, assim, eu queria que a Fabiana me dissesse o seguinte, Fabiana, quando a gente começou o processo terapêutico, o que mais te incomodava? Você pode falar aqui para todo mundo que está participando? Era ansiedade, né? Ansiedade, né? Como é que você ficava? Ficava muito mal? E me diz uma coisa, você tinha traumas? Sim. Lembranças Trauma que que eu eram nem sabia dolorosas? que eu tinha, né? Que era traumas, né? Que era trauma, né? Quando a gente mexeu com esses traumas, você percebeu que aquilo ali estava enraizado dentro de você, os sentimentos daquelas lembranças? Sim, sim. Ok, então. E eu pergunto, quando a gente fez aqueles exercícios da terapia, você percebeu se aquelas emoções negativas que estavam lá do passado desapareceram? Sim. Hoje eu lembro, né? Se for tocado no assunto, mas eu já não lembro mais com dor, com sentimentos ruins, né? Já não dói mais, não é? Não. Isso fez a diferença na sua vida? Com certeza. Me Ok. fez ver muitas coisas, né? Além que, tipo assim, a ansiedade, ela meio que para a gente, né? Uhum. Meio que não deixa a gente ver, ter visibilidade das coisas. Entendi. E hoje você se sente bem melhor? Você acha que esses sintomas, eles desapareceram, pararam de perturbar você? Sim, com certeza. Então hoje você se sente mais leve, se sente melhor, se sente bem, mais segura? Sim. Ok, então. Hoje eu sei para onde eu quero ir. Então, além de tratar a ansiedade, você sabe o que você quer fazer da vida, para onde vai, não é? Sim. Na terapia, eu lhe ajudei só com os traumas ou também te dei direcionamento para outras áreas da sua vida? Me deu direcionamento também, né? Até com meus filhos, né? A gente te ajudou com os filhos, te ajudei com relação à profissional, à Com o vida profissional. trabalho. Então, hoje está muito mais fácil, não está mais fácil de ir na direção? Sim. Pena de fazer o sacrifício para você tratar seu emocional? Com certeza. Para mim foi excepcional. Ok, então. Que nota que você me deu quando a gente terminou a terapia, de 0 a 10? 10. 10, graças Super a Deus. indico. Uma pessoa excelente. Ok, então. Fabiana, quero te agradecer pelo seu depoimento, tá bom? Eu só queria pedir a sua história para poder gerar nessas pessoas esperança. Não, elas podem ir com fé que vai dar certo. Foi muito bom para mim e com certeza vai ser para todos. Fabiana, obrigado então, tá bom? Por nada. Tá bom. Então, pessoal, voltando para vocês aqui, deixa eu voltar aqui a liberar aqui agora a tela. Vocês estão vendo através do depoimento da Fabiana a experiência dela de como ela estava e como ela está agora no processo terapêutico. As pessoas talvez pensam assim, Marcelo, quanto tempo levou para tratar o problema da Fabiana? Quantos anos? Bom, nós levamos aproximadamente 2 meses. Acho que foi até 1 mês e meio, não é isso, Fabiana? Isso é. Foi. Hoje em dia, você não precisa ficar 1 ano fazendo terapia, 2 anos fazendo terapia. E sem contar o tempo que eu fiz, né, de psicóloga. E fiz 6 anos e não tive resultado nenhum. Então, você já tinha passado por um outro profissional e ficou quanto tempo fazendo terapia com outro profissional? 6 anos. 6 anos. E não teve resultado, né? Não tive resultado. E na terapia agora, com menos de 2 meses, você conseguiu o resultado que você queria, não é? Sim, sim.
Ótimo, então. O que eu quero dizer para vocês? Marcelo é melhor que os outros? Não, eu sou igualzinho com qualquer outra pessoa, não tem nada de milagroso aqui, não sou curandeiro, nem milagroso, nada disso. Porém, eu queria dizer para vocês que existem ferramentas que são muito poderosas que vão ajudar vocês a voltarem a ter uma vida normal, vai ajudar vocês a voltarem a ter saúde emocional, a voltarem a viver, a ter paz, a ter tranquilidade, se sentir fortalecido, dormir bem, fazer com que você volte a sonhar com seus objetivos, ter direcionamento para a sua vida. A pergunta é quanto isso vale para vocês, quanto isso para vocês é importante. Porque uma coisa que eu percebo que as objeções é que às vezes atrapalham as pessoas. Por exemplo, tem pessoas que não dão valor à saúde. Então, se não dá valor à saúde, você vai terminar esse processo terapêutico aqui, foi muito legal, mas você não vai fazer nada para sair dessa situação. E a prova que você não dá valor à saúde é porque talvez você sabe que precisa fazer atividade física e não faz, sabe que precisa mudar os hábitos alimentares e não muda, sabe que você precisa ter produtividade e não se preocupa com isso. Então, você vai talvez participar desse momento aqui e vai dizer assim, vou continuar do jeito que eu estou. Ok, torço que um dia você, por si só, se reabilite. Mas você pode hoje também aqui dar um passo para mudar a sua história, para mudar a sua realidade, fazer um sacrifício para você conquistar sua saúde emocional, você voltar a ficar bem. Isso é possível. Para isso aqui eu estou tentando desconstruir a crença de que não tem jeito, que você já está há muitos anos tomando remédio, que não tem mais como parar, que não tem cura, que não tem solução, que não tem isso, não tem aquilo. Para você entender que assim, o que você quer é possível, quer ficar bem, voltar a ter uma vida normal, mas isso vai depender do quanto você está disposto a se sacrificar. Eu vou deixar para vocês aqui, para a gente finalizar esse momento, algumas coisas que podem contribuir para vocês voltarem a ter uma vida normal. E depois eu vou dizer para vocês, se vocês disserem que Marcelo, eu quero fazer um processo terapêutico, vocês vão me chamar no privado, e aí eu vou marcar com vocês um processo. Bom, pessoal, vou finalizar então, já que ninguém tem mais nada aqui a perguntar, não tem mais nenhuma dúvida. Fabiana, eu quero te agradecer pela sua participação, tá? Eu acredito que seu testemunho aqui, seu depoimento vai encorajar essas pessoas agora ou mais para frente para se tratarem, caso identifique que tem realmente aí problema de ansiedade ou de depressão e que precisa de ajuda. E eu quero dizer para todos vocês que eu estou aqui à disposição. E eu fiz esse encontro exatamente para isso, esclarecer, tirar dúvida, explicar, fazer com que as pessoas que têm algum problema emocional não procrastinem mais, porque é o que eu vejo. Muita gente, por causa da ansiedade e depressão, fica procrastinando. Vou me cuidar, vou me cuidar, vou me cuidar. E o tempo passa, nunca se cuida, e cada vez mais vai piorando. Compreendeu? Então, acredito que daqui para frente todos vocês estão mais conscientes do que, de fato, vocês estão enfrentando, né? Porque se estão aqui, é porque, de alguma forma, se identificaram. E o conselho que eu dou é priorize assim que vocês tiverem oportunidade de se tratarem. E aí, se quiserem depois, em particular, me fazer mais alguma pergunta, todos vocês têm o meu contato, né? Foi através do WhatsApp que vocês acessaram aqui o link do Meet para poder entrar e participar da reunião. Então, fico à disposição de vocês para poder ajudar naquilo que for possível, tá bom? Dando a minha condição, puder ajudar, facilitar pagamento, tudo que eu posso fazer, eu faço para que a pessoa ela consiga se tratar, dando a minha possibilidade, ok? Deus abençoe a todos, tenha uma noite de muita paz e qualquer coisa, eu estou por aqui. Um abraço para vocês, tá bom? Uma boa noite para todos. Obrigado aí pela participação de vocês. Espero ter ajudado. Até mais.